Para nós fecharmos nossa aula de introdução à ótica geométrica, vamos falar de mais um exemplo sobre a formação de sombras. E isso daqui é uma coisa que costuma cair muito em questões de concurso, que é para poder encontrar a altura de grandes objetos baseado no tamanho da sombra deles. Imagine que nós tenhamos aqui um prédio, por exemplo, nós queremos achar a altura desse prédio. Nós estamos numa determinada hora do dia em que os raios possuem essa inclinação. Como o Sol está numa posição que é muito longe da gente, podemos considerar que os raios que ele emitem são paralelos entre si. E imagine que aqui esteja você recebendo esses raios solares também. Percebam que há formação, nesse exemplo, de duas sombras. Uma sombra sua, aqui embaixo, que nós vamos chamar com tamanho Dzinho, e uma sombra do prédio, que está aqui embaixo. Vamos chamar o tamanho dessa sombra de Dzão. Suponha que você possua uma altura Hzinho e o prédio que você quer descobrir possua uma altura Hzão. Percebam que esse triângulo formado pelos raios solares, sua altura e a sombra, é semelhante ao triângulo formado pelos raios solares, a altura do prédio e a sombra. Isso acontece porque, como os raios são paralelos entre si, e esses caras também são paralelos entre si, os dois triângulos eles são semelhantes. E nós podemos escrever uma relação de semelhança como sendo Hzão, que é a altura do primeiro triângulo, sobre a altura do segundo triângulo, que é a sua altura, é igual a razão entre o tamanho da sombra, que é a base do primeiro triângulo, sobre o tamanho da sua sombra, que é a base do segundo triângulo. Os valores de Dzão e Dzinho eles são facilmente retirados com uma fita métrica. Você pode esticar a fita e achar o tamanho das alturas das sombras. E você conhecendo a sua altura, você pode realizar essa conta para poder encontrar o valor da altura do prédio. Claro que os equipamentos modernos, para poder tirar a altura desses objetos que são muito grandes, não utilizam mais esse princípio. Eles usam o próprio ângulo de inclinação para poder determinar qual é a altura desses objetos que são muito grandes. No entanto, esse é um bom método para poder fazer estimativas de tamanhos de objetos que são muito grandes. E por último, a nossa câmara escura com orifício. Essa câmara, ela era muito utilizada, era o princípio básico das máquinas fotográficas antigas que possuíam um filme na parte de trás e você tirava uma foto e depois mandava revelar. Hoje em dia, com as nossas câmeras digitais, os celulares, esse princípio ele já foi um pouco ultrapassado. Mas é legal nós conhecermos como é que é o funcionamento dessas câmeras, porque elas vão nos dar a ideia de outros instrumentos ópticos que nós vamos ver um pouco mais à frente. E a ideia é a seguinte: a câmera fotográfica antiga ela era basicamente uma caixa preta, fechada, e você colocava o objeto aqui na frente. Nessa caixa preta, você fazia um pequeno orifício na frente que permitia a entrada de luz. Claro que esse orifício ele ficava fechado e ele só era acionado quando você apertava o clique da máquina fotográfica. Esse objeto, de alguma maneira, ele emitia luz. Claro que poderia ser a luz refletida do Sol, ou se ele fosse uma fonte de luz primária, ele mesmo ia emitir luz, mas para a gente agora isso vai ser indiferente. Vamos supor que ele esteja, de alguma maneira, emitindo a luz. Então, vai haver vários raios que vão sair, por exemplo, da ponta desse objeto. Mas, como nós temos apenas uma pequena abertura aqui, apenas esse raiozinho daqui vai conseguir atravessar o orifício e chegar até o fundo da câmara. Claro que a parte de baixo vai ter a mesma coisa. Nós vamos ter vários raios aqui que não vão conseguir adentrar a câmara. Ela é feita de um objeto opaco. Mas apenas esse raiozinho daqui consegue atravessar a câmara e chegar do outro lado. Isso faz com que, nessa câmara,
seja formada uma imagem que vai estar posicionada assim, de cabeça para baixo em relação ao nosso objeto inicial e com um tamanho que vai depender da distância que o nosso objeto se encontra da nossa câmera. Vamos simplificar a figura um pouquinho agora, deixando apenas os dois raios que conseguem atravessar o orifício. Percebam que nós vamos ter aqui o objeto, cujo tamanho nós vamos chamar de O, e a distância até a câmera vai ser P. Nós temos aqui a imagem formada que é projetada no nosso filme, no nosso anteparo, lá no fundo da câmera, e vamos chamar o tamanho dessa câmera de P'. Percebam mais uma vez que esse triângulo e esse triângulo, eles são semelhantes. Podemos escrever, então, a relação de semelhança entre eles, que é a altura do segundo triângulo sobre O, que é a altura do primeiro triângulo, é igual a P' sobre P. E para indicar que essa imagem está de cabeça para baixo em relação ao objeto, a gente costuma usar um sinal de menos aqui. Esse sinal de menos, claro, não existe medida negativa. Ele serve para indicar apenas que a nossa imagem está de cabeça para baixo em relação ao nosso objeto. Tudo bem? Numa relação de distância, você pode omitir esse sinal e apenas achar o tamanho da imagem. Percebam que para a câmera fotográfica, o P' era bem pequeno quando comparado ao P. Isso significa que um objeto muito grande podia, entre aspas, caber dentro de um filme fotográfico com apenas alguns centímetros de comprimento. Essa é a ideia da câmera, para que você possa pegar objetos muito grandes e colocá-los dentro de uma foto que seria muito pequenininha. Mais uma característica dessa câmera escura é que ela não só inverte a parte de cima com a parte de baixo, mas ela também inverte a parte da direita com a parte da esquerda. Imaginem que isso daqui seja um desenho em perspectiva, tá? Então esse lado do F está para dentro do quadro e esse lado aqui do F está para fora do quadro. Os raios que vão atravessar o orifício da nossa câmera, eles vão atravessar indo para o outro lado. Isso significa que com a abertura aqui, a imagem do F vai ter o seguinte formato. Além dele estar de cabeça para baixo, ele vai estar invertido também em torno do eixo Y, ou seja, o lado direito vai parar do lado esquerdo, o lado esquerdo vai parar do lado direito, a parte de cima vai parar embaixo e vice-versa. Uma aplicação bem antiga da câmera escura com orifício era para fazer pinturas. Então, os artistas, a câmera escura era uma tenda com material bem opaco, em que eles deixavam uma pequena aberturazinha aqui e eles pegavam imagens, paisagens, que eram projetadas na tenda deles e eles pintavam essa paisagem. Depois eles retiravam essa tela, invertiam, porque a imagem estava de cabeça para baixo, e eles tinham como se fosse uma fotografia daquela paisagem que eles estavam recebendo. Os chineses faziam uma aplicação ainda mais legal. Seria a ideia de um cinema. Eles ficavam aqui, um artista ficava aqui, fazendo movimentos de dança, de artes marciais, geralmente, e as pessoas ficavam dentro dessa tenda, assistindo a apresentação desse artista projetada na tela dessa tenda. Claro que ela ficava de cabeça para baixo, mas a ideia de que você estava assistindo uma projeção é a mesma ideia que a gente tem hoje do cinema, das imagens que vão passando na nossa tela.